meninos, como estão? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Rebelde da Netflix, que chegou no finalzinho de julho pra gente. Então, se você também for um fã de cultura pop e adora ficar por dentro das novidades dos streamings e dos cinemas, já se inscreve aqui no canal, vem conversar comigo sobre tudo que a gente tá tendo de novo, tanto nos streamings quanto nos cinemas. E também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito mesmo. E é assim que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então roda a vinheta aí pra gente poder falar sobre a segunda temporada de Rebelde. Rebelde da Netflix foi um dos maiores surtos, eu acho, do começo de 2022, que a série saiu logo no comecinho de janeiro, no dia 5, se eu não me engano, e foi um dos maiores surtos, todo mundo adorou, os personagens eram muito cativantes, muito carismáticos, fazia a gente gostar muito da série, além de algumas outras coisas novas que foram incluídas nessa versão também, como, por exemplo, aí a inclusão da Andy e da Emília, né, como um casal, além, claro, da gente ter a oportunidade de ver eles cantando as músicas da versão original de Rebeldes, e quando eles gravaram a primeira temporada de Rebelde junto, eles já gravaram a segunda, inclusive por isso que acabou saindo tão rápido pra gente, né, no mesmo ano que saiu as duas primeiras temporadas. Mas eu acho que foi uma coisa que não funcionou tão bem aqui com essa série, viu? E eu já quero avisar vocês que a partir deste momento nós teremos spoilers sobre a segunda temporada de Rebelde, porque assim, eu tenho muita coisa pra falar, entendeu? Todo mundo que tá falando sobre essa temporada por aqui no YouTube tá falando aí com motivos, né? Falando que eles se perderam na série, que eu tenho que concordar, então por isso que eu vou ter que comentar sobre essa segunda temporada com spoilers pra gente poder comentar sobre todos os problemas dessa segunda temporada. Bom, pelo trailer, entraria um novo professor, né, pra ser o diretor ali do programa de música dentro do Wills, que é o Gus, e ele estaria querendo mudar completamente o programa, tanto que ele fala que ele não quer mais bandas, né, porque todo mundo que depois que saiu da banda acabou fazendo muito mais sucesso em carreira solo do que com a banda. Então ele até cita aí, por exemplo, One Direction, a gente também tem aí Fifth Harmony, enfim. E obviamente que os nossos protagonistas não gostam nem um pouco dessa ideia, né? Dele tá querendo mudar tudo, dele tá querendo desfazer bandas, não ser permitido bandas no curso, enfim. Essa era a ideia inicial pra essa temporada, de acordo com o que a gente tinha visto no trailer, mais ou menos. Só que, na verdade, eu acho que eu não entendi o que eles queriam fazer com essa temporada, ou sobre o que eles queriam falar, qual era o objetivo deles, e eu acho que, na verdade, os próprios roteiristas sabiam o que eles queriam para essa segunda temporada de Rebelde. Eu tenho que começar direto aí falando do Gus e do Esteban, que são os nossos dois grandes protagonistas dessa temporada, né? E assim, o Gus, ele é um personagem extremamente chato, extremamente insuportável, que na verdade, na minha visão, nem ele mesmo sabe o que ele quer avaliar nos alunos para escolher quem que vai cantar lá no festival que vai ter no final, né? Nem ele mesmo sabe o que ele quer avaliar, porque ele começa aí falando que, né, só vai ser permitido carreiras solos, né, solistas, que não vai ser permitido bandas e enfim. Aí ele começa falando que vai ter um ranking que ele vai fazer para ir avaliando quem que é o melhor de acordo com o ranking e com as redes sociais também. Aí do nada ele decide fazer um musical de Rebelde, que inclusive eu vou falar melhor sobre isso mais lá pro final do vídeo. Mas assim, ele também cada hora inventa uma coisa que na verdade nem ele mesmo sabe como que ele quer fazer para avaliar os alunos e escolher quem que vai cantar para ele, vai ser patrocinado e escolhido ali por ele lá no final da temporada, né? Para ele ajudar aí a ser o produtor. Então assim, na verdade, nem o Gus sabe o que ele quer direito dos próprios alunos. O Esteban, gente, o que fizeram com o Esteban nessa temporada, pelo amor de Deus? O Esteban, ele é um dos meus personagens favoritos de Rebelde, pelo menos quando eu assisti na primeira temporada, ele era. Principalmente por ter ali o romance dele com a Jana, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu tinha falado que ele era um dos meus personagens preferidos. Só que eles estragaram completamente o personagem pra essa segunda temporada. O personagem dele, não sei o que aconteceu, gente, sinceramente, ele fica agindo ali muito por interesse, ele fica babando muito o ovo do Gus e do Marcelo, porque ele precisa da bolsa e ele precisa muito ser o escolhido para cantar lá no festival, para ter o Gus como produtor dele. E então assim,
ele fica muito num baba-ovo totalmente desnecessário, porque ele é muito talentoso, ele não precisava ficar fazendo o que ele faz pra isso. Além de que a gente tem o Esteban em um trisal, lá com as duas meninas que foram incluídas nessa segunda temporada. Pra mim também, a hora que eu olhei e falei, gente, não é possível que o Esteban tá fazendo isso, que ele fica ali, ele vai ficando com as duas ao mesmo tempo, numa indecisão, não sabe com quem que não sabe quem que ele quer, enfim. Enfim, pra mim estragaram completamente o personagem, eu fiquei muito decepcionada, porque eu gosto muito dele, eu acho que o Esteban que a gente teve nessa segunda temporada não é o Esteban que a gente conhecia, sabe? Claro que isso mostra em todos os não só no Esteban, como em todos os personagens da segunda temporada, que todos eles também cometem erros, que eles também fazem coisas que não devem, né? Que o Esteban faz, ele age muitas vezes por interesse, tanto que ele começa a ficar ali com uma das meninas, a de cabelo cor-de-rosa, que eu não lembro o nome dela, por interesse, né, dela ajudar ele a subir o número no ranking lá do Guzzi, enfim. Então, assim, mostra que ao mesmo tempo que eles não são perfeitos, que eles também agem às vezes como adolescentes, fazem coisas que não deveriam, mas eles estragaram completamente o personagem do Esteban e eu fiquei de coração partido, porque ele ficou muito chato e não tem nada a ver com o Esteban que a gente conhecia. Quem também, assim, não é a personagem que a gente conheceu lá no comecinho, lá na primeira temporada, é a Jana, outra das minhas preferidas, né? Porque, como eu falei, ela e o Esteban, pra mim, eram dois dos meus favoritos. E nessa temporada, ela simplesmente não é a Jana que a gente conhece, ou que a gente, pelo menos, achava que a gente conhecia e que tinha sido apresentada pra gente. Claro que, obviamente, que mexe muito com o emocional dela, né? Depois que vaza a sextape dela com o Okane. Que, no caso, a gente sabe que ele não fez de propósito, não foi por maldade, nem ele sabia que tava filmando de fato. Então, é óbvio que isso mexe muito com ela, porque as pessoas começam a zoar muito ali com a cara dela, enfim. Inclusive, eu acho gozado o seguinte, nesse sentido aqui, que vazou, tá, lá sem querer na live, tem a Jana com o Okane transando. E aí, o pessoal fica zoando e falando apenas a Jana, como se ela tivesse feito tudo o que ela fez sozinha, quando não, né? Quando o Okane também tem culpa disso, principalmente porque a transmissão de live estava sendo no perfil dele, se eu não me engano. Então, assim, também o pessoal aí é meio hipócrita de só ir pro lado da Jana e não pro lado do Okane, né? Zoar com a cara dele. Mas é normal, né, gente? As mulheres sempre sofrem mais nesses momentos. Enfim, é muito compreensível o modo como a Jana começa a agir depois. Mas pra mim ela não é a personagem que foi apresentada pra gente, que fica se escondendo, que não enfrenta as pessoas ali, porque eu tenho quase 100% de certeza que se fosse a Jana da primeira temporada, ela teria enfrentado as pessoas ali, sabe? Que estavam falando dela e enfim. Então, pra mim também ela não é quem a gente conheceu. Também deixaram uma parte do personagem dela extremamente chata, porque ela implica muito e fica provocando, criando uma rivalidade com a MJ praticamente a temporada inteira. Eu entendo a Jana ter ficado com raiva da MJ por ter traído eles na hora que eles iriam cantar, né, lá no programa, no final da primeira temporada. E assim, eu entendo ela de ficar com raiva da MJ, só que não precisava ela ficar provocando a menina o tempo inteiro como ela faz, entendeu? Então essa aí também foi uma coisa que estragaram bastante no personagem, porque só ficou extremamente chato da gente assistir isso. Já que eu citei a MJ, a gente vai falar dela agora, e do nosso casal principal, a gente pode falar assim, né, dessa segunda temporada, que é a MJ com o Sebas. Eu gostei até do casal depois, acho que do terceiro episódio. Eu comecei a gostar dos dois juntos, eu achei eles muito fofos. Eu acho que a gente começa a ter uma redenção muito grande do Sebas, dele começar a mudar ali por causa da MJ, porque a MJ é uma garota completamente diferente das garotas que ele ficava, né? E tem até um certo respeito dele ali no começo, de ele querer transar com a MJ, mas ela falando que não, porque né, ela quer que a primeira vez dela seja especial, enfim. E ele respeitando o tempo dela, então acho que ao mesmo tempo a gente tem discussões importantes dentro do casal. Até porque depois, lá no final, lá nos últimos episódios, a gente vê ali que a MJ tá correndo grandes riscos de estar grávida, porque ela transou meio obrigada com o Sebas, né, sem camisinha. Inclusive tem uma cena extremamente importante para os jovens, em que ele abre uma camisinha na hora de transar com ela pela primeira vez, que mostra que
faça, entendeu? Você quer fazer, faça, porém se previna. Então eu acho que dentro do casal ainda tem essas discussões muito importantes. Só que a gente chega lá no último episódio e o Sebas volta a ser o merda que ele foi desde a primeira temporada, que ele foi lá na primeira temporada, entendeu? Porque é o que eu tô falando, durante essa temporada toda, durante todos os episódios, a gente vê uma redenção muito grande do Sebas, dele querer mudar, dele querer respeitar mais a MJ, sabe? Fazer as coisas no tempo dela e enfim, dele não querer ser o cara escroto que ele era na primeira temporada. Só que aí chega lá no final, nos 2 últimos episódios, ele pega e conta pro Gus o que o pessoal tá armando pra desmascarar ele, e enfim. Então, assim, ele simplesmente volta a ser o merda que ele foi lá na primeira temporada. E todo o trajeto dele que a gente viu durante essa temporada, toda a redenção dele, o quanto ele cresce, acaba sendo jogado no lixo. Porque ele volta porque ele já era. Então, acho que se era pra fazer isso com o personagem, era pra andar pra frente, mas voltar pra trás com ele, era melhor não terem feito isso, nem ter gasto tempo de tela com ele. Porque, querendo ou não, essa redenção do Sebas gasto um bom tempo de tela com isso, né? Porque isso é tratado em muitos episódios e muito tempo. Então acho que se era pra fazer isso com o personagem, eles podiam ter gasto tempo de tela com outras coisas, como por exemplo música. Que a gente também vai falar de música daqui a pouco. O Dixon, gente, eu vou falar do Dixon. E assim, o pior é que eu gosto do Dixon. E o personagem dele também estragaram nessa segunda temporada. Nossa, acho que eles só estragaram muitos personagens nessa segunda temporada. Porque a temporada inteira ele só fica ali batendo de frente com o Gus. A temporada inteira, todos os episódios. E aí ele é expulso toda hora do programa, é ameaçado ser expulso do colégio. E outra, parece que assim, tudo o que os alunos fazem de errado, inclusive o Luca lá, quando ele não quer fazer exatamente o que o pai dele quer que ele faça, enfim. Tudo aqui na série sempre é resolvido com uma ameaça de ser expulso do colégio ou do programa de música. Então assim, parece que a gente nem tá tratando com adolescentes, sabe? De verdade. Parece que não tem outra forma, que tudo bem que, né, você ser expulso ali do colégio, você ser expulso de um dos melhores programas de música do país, não é pouca coisa. Só que acaba não tendo um peso tão grande assim pra gente, e nem pros próprios personagens, porque toda hora é a mesma história, toda hora é a mesma coisa, não vou te expulsar, não sei o que, não sei o que. Então assim, acaba que não tem mais o mesmo peso. E o Dixon, ele só fica nessa, então, de confrontar o Gus o tempo inteiro. E eu gosto muito do personagem dele, porque, inclusive, os poucos momentos que a gente tem dele cantando, dos raps que ele faz, eu acho que traz assuntos importantes, discussões importantes, porque ele fala ali, principalmente das redes sociais, né, que o cara lá, o Gus criou um ranking, só que o que o ranking significa? Porque na verdade, quem tá ali por trás da tela, a vida da pessoa não tem nada a ver com o que ela mostra ali no ranking ou nas redes sociais. Então, acho que o Dixon, ele sempre traz assuntos importantes que são necessários serem discutidos. Só que o personagem dele ficou totalmente de lado e ele só serviu mesmo pra ficar confrontando o Gus o tempo todo, quando eu queria ter visto outras coisas dele, como, por exemplo, ele com a MJ, que ele também só fica nesse triângulo amoroso dele, coitado. E eu queria muito ter visto mais da amizade dele com a Jana, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho os dois muito fofos. Eles têm uma química de amizade muito boa. E eu queria ter visto mais disso também. Porém, não foi mostrado. Então o personagem dele também, coitado, não foi... foi jogado de lado, de escanteio aqui pra essa segunda temporada. Só pra eu já começar a finalizar aqui com vocês, como eu citei o Luca, ele com o Okane eu gostei muito. Obviamente que, sendo o Luca, qualquer pessoa que ele fosse se envolver, teria que ser nesse cabo de guerra, né? De toda hora eles brigarem, enfim, porque o Luca é assim, ele tá sempre brigando e confrontando as pessoas, não tinha como ser diferente. Mas eu acho que é muito legal, muito gostoso da gente assistir o arco todo que é construído do relacionamento do Luca com o Okane, e eu gostei muito do casal. Gostei porque o Luca também merece alguém especial na vida dele, sabe? E gostei muito dos dois. Questão de personagem, vamos finalizar aí falando da Emília e da Andy, que assim, elas duas foi o principal motivo para todo mundo querer ir assistir a versão de Rebelde da Netflix no começo do ano, né? Porque todo mundo falava delas, do quanto elas são fofas, do quanto elas têm química juntas, do quanto as personagens são interessantes, trazem assuntos interessantes, trazem representatividade pra série, e foi o que mais chamou a atenção de todo mundo pra assistir essa versão. E nessa temporada, parece que assim, eles pegaram as duas personagens e jogaram fora. Desculpa falar, mas
foi essa a impressão que deu. Porque no começo da série, no começo da temporada, a gente tem as duas ali, tem duas intrigas delas, né? Obviamente, porque todo casal, toda relação tem brigas, tem intrigas, enfim. Então, eu acho que era muito válido. Só que aí depois, as duas só servem como um ponto de apoio, porque a trama principal da série, que seria o Esteban babando o ovo de todo mundo pra chegar lá no final da temporada e descobrir que o Gus é um assassino, e enfim. Então, assim, na verdade, o personagem delas não serviu pra nada, porque, inclusive, elas são tiradas da temporada de uma maneira que... Não sei, gente, pra mim não faz muito sentido. Foi só uma maneira de, não, vamos se livrar de duas personagens que a gente tem mais espaço pra trabalhar os outros. Quando, na verdade, essas duas personagens é o que todo mundo mais gostava dentro de Rebelde, né? São duas das preferidas do pessoal dentro de Rebelde. Então, acho que eles erraram muito quando eles fizeram isso. Inclusive, acho que uma coisa que atrapalhou muito nessa questão, não só de tirar a Andy e a Emília da temporada, como dos outros personagens também, é que eles gravaram as duas temporadas junto. Então, não deu tempo deles verem a primeira temporada sair e ver a reação do público, de quem que o público tava gostando, que caminho que o público ia gostar que eles seguissem. E aí acabou dando essa merda que deu gigantesca dentro dessa segunda temporada. E uma coisa que eles tiraram que, assim, é a alma de Rebelde, todo mundo sabe que isso é a alma de Rebelde e que é a parte que todo mundo mais gosta, que são as músicas e a banda. A banda foi simplesmente desmontada nessa segunda temporada, no primeiro episódio. Ainda tem a Jana tentando muito que a banda dê certo, enfim, e fica todo mundo cagando pra isso, entendeu? O resto do pessoal, e aí a banda acaba desmontando. E além de que a gente praticamente quase não tem músicas nessa temporada, o que é o que eu falei. É a alma de Rebelde, né? Quando fala Rebelde, a primeira coisa que todo mundo pensa é a banda e as músicas. E nessa segunda temporada a gente não tem nem a banda, nem as músicas. Quando tem músicas, elas ficam muito num background ali no episódio. Então foi uma coisa que não funcionou tão bem. Eu queria muito ter visto mais do musical de Rebelde. Eu queria muito que tivesse dado certo dentro da temporada, que eles tivessem recriado de fato o musical, porque é uma coisa que eu acho que ia ser muito interessante, que a gente ia gostar de assistir. Tanto que lá em High School Musical, The Musical The Series, na primeira temporada, deu muito certo e a gente gostou muito da versão que eles fizeram de High School Musical. Então eu queria muito ter visto também o musical, eles recriando o musical. Acho que se eles tivessem incluído essa questão do musical Rebelde desde o primeiro episódio, fossem trabalhando direitinho, eles montando em todos os episódios, né? Começando ali a ver como que eles vão fazer, ensaiando as músicas originais de Rebelde, enfim, a gente ia gostar mais, ia ser muito mais interessante para essa segunda temporada. Então eu acho que essa segunda temporada realmente não deu certo, entendeu? Eu não sei se a Netflix vai fazer, se já confirmou se vai ter terceira temporada ou não. Não tô lembrando agora. Mas assim, também, se tiver uma terceira temporada, por favor, façam uma coisa melhor que vocês fizeram nessa segunda temporada, porque vocês acabaram com a série dessa segunda temporada, sinceramente. Tem um potencial para ser muito melhor do que foi. Se você assistiu a segunda temporada de Rebelde, me conta nos comentários o que você achou. Vamos conversar mais sobre essa segunda temporada, que foi uma catástrofe, nós temos que dizer, né? E se você adora ficar aí por dentro das novidades dos streamings e dos cinemas também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo o YouTube te notifica. E você pode vir aqui conversar comigo sobre tudo isso, né? Sobre quais são as séries e os filmes do momento. E também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. E assim que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu trago pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.